Ou seja, a crise afetou o turismo e, quem dirá, os servidores estaduais, que estão apreensivos para saber se o salário de agosto será pago até o 10º dia útil desse mês, que cai na próxima sexta-feira. Eles ainda não receberam o 13º do ano passado. Enquanto isso, no final de agosto, uma decisão em segunda instância no Rio Grande do Sul obrigou o Estado a pagar danos morais a um servidor em função do parcelamento de salários. Será que medida igual caberia aqui no Rio de Janeiro? É o que a gente vai saber agora com Rodrigo Brandão, presidente da Comissão de Estudo de Processo Constitucional da OAB/RJ. Muito boa tarde, doutor. Cabe jurisprudência nesse caso? Uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro pode usar isso e repetir? Sim, Marcelo, obrigado pelo convite. De fato, essa decisão tem efeitos obrigatórios apenas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Mas as razões que levaram a essa decisão lá são aplicáveis também ao Estado do Rio de Janeiro. O que esse precedente disse? Que eram indenizáveis tanto os danos materiais quanto os danos morais. O que são os danos materiais suportados pelos servidores que estão com seus salários atrasados? Juros que pagam pelas contas ficam atrasadas, empréstimos que têm que contrair, etc. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse que esses prejuízos são indenizáveis perante o Estado. E também o dano moral, que é aquela indenização decorrente do sofrimento, do tratamento indigno, que isso também seria passível de indenização. Os magistrados do Rio Grande do Sul também consideraram ilegal o parcelamento do salário. O senhor acha que aqui no Rio de Janeiro também poderia ter esse entendimento? Acho que sim, porque a lógica que orientou os embargadores foi o parcelamento sistemático de salários era algo que foge da normalidade. Uma coisa é acontecer uma enchente, um fenômeno natural, e aí se atrasou alguns dias o salário, ou mesmo por uma grave crise econômica, se atrasa alguns dias, mas o Estado rapidamente adota medidas como corte de cargos comissionados, redução de despesas supérfluas. Aí seria uma situação excepcional que o Estado está adotando as medidas e não seria cabível a indenização por dano moral. Agora, sendo um atraso sistemático e não havendo uma medida dura por parte do Estado de corte de despesas supérfluas, como redução de cargos comissionados, etc., me parece cabível a indenização também. Isso deixa bem claro, cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidir ir por esse caminho. Exatamente. As ações precisam ser propostas e aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem que tomar a decisão. Pode se inspirar pelo caso de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul, ou não. As ações podem ser propostas unicamente por um único servidor, por um conjunto de servidores, por um sindicato? Sim, são possíveis tanto ações individuais por servidores, por grupos de servidores, como por sindicatos, ações coletivas. E o que é necessário nesse caso? E já fazendo uma outra pergunta, que é, aquele servidor que teve que pagar juros ao banco, ele, fora essa questão de levá-lo para o TJ Fluminense, ele pode entrar na justiça pedindo algum tipo de ressarcimento? Em face dos bancos, não, mas em face do Estado, sim. O que é importante para esse servidor? Recolher a documentação, né? Recolher toda a documentação das contas pagas em atraso, todos os prejuízos que ele teve em razão do atraso de salário, porque esses documentos precisarão instruir a ação a ser proposta. Essa briga judicial, ela não é de fácil resolução, não sai tão rápido isso. Precisaria o Estado recorrer no Rio Grande do Sul, no exemplo do Rio Grande do Sul, para que isso efetivamente fosse feito. Ou seja, a briga provavelmente vai para um tribunal, uma instância superior. Sim, para que seja fixada em termos nacionais uma jurisprudência, o caso tem que chegar no Superior Tribunal de Justiça, o que ainda nós não temos notícia que tenha chegado. A decisão é recente do Tribunal do Rio Grande do Sul. Então, ainda não há uma jurisprudência nacional sobre o assunto, mas o caso do Rio Grande do Sul marca uma tendência. Rodrigo Brandão, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Repórter Rio. Muito obrigado, Marcelo.